Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Mardocel e tenho um canal no YouTube, Restaurando Vidas em Jesus Cristo. E peço a você que assine no canal, dê um like e ative o sininho, compartilhe, para você me ajudar a pregar a palavra de Deus. Eu quero falar nesses dias sobre a perseguição da igreja. No começo, a igreja, desde a morte do seu fundador, o Senhor Jesus Cristo, desde que ele partiu, a igreja sofreu perseguição, ora, com a maior e com a menor intensidade. Geralmente essas perseguições eram provocadas pelos judeus fanático e não por as autoridades romanas. Até que os gentios se levantaram algumas vezes contra os seguidores de Cristo. Mas antes do ano 64, não encontramos nenhuma referência histórica indicando as autoridades romanas responsáveis por perseguição aos cristãos. As perseguições e as suas causas. Nunca faremos uma apreciação segura da conquista que a igreja fez neste século. Se esquecemos que ela foram alcançada em meio às mais ferozes perseguições. Nero, no período de 54 a 68 depois de Cristo, foi um governador romano que hostilizou o cristianismo. A atitude esta que permitiu a livre prática de muitas religiões. Mas o cristianismo era diferente de muitas. Os cristãos prestavam a obediência e lealdade suprema ao seu Salvador. E para os romanos, o Estado era a suprema força e a religião, uma forma de patriotismo. Os deuses reconhecidos pelo Estado era cultuado com o objetivo de beneficiar o governo e a nação. Qualquer adepto de outra religião estava submisso a pagar tributo aos deuses nacionais, ao mesmo tempo que realizava o seu próprio culto. Mas o cristianismo era exclusivista, não consentia em prestar culto a outra divindade. Os cristãos sustentavam a inutilidade dos deuses, é certo que eles adoravam. De modo algum prestaria culto aos deuses romanos. Por ordem do Estado, jamais colocaria César acima de Jesus Cristo. O maior problema deles foi esse, porque César queria estar à frente de Jesus Cristo, mas nunca que os cristãos colocavam César para ser adorado. O cristianismo, ele era considerado como um ensino desleal e perigoso à sociedade. Assim, os cristãos foram acusados de anarquistas, de sacrilegos e ateus e traidores. O governador, então, hostilizava o cristianismo porque o considerava uma grande ameaça para o Estado Supremo. Usava de um meio muito cruel para pôr à prova
a lealdade dos cristãos. Este era trazido a juízo e obrigado a participar das cerimônias da religião do Estado. Na adoração da estátua de Roma, um dos imperadores, quando os cristãos rejeitavam, era considerado traidores e desobedientes. Período de maiores perseguição. Vimos afirmar que as grandes perseguições sofridas pelo cristianismo nos 3 primeiros séculos, sofrida pelo cristianismo nos 3 primeiros séculos, a sua história principalmente a partir do ano 64, foram movidas principalmente pelas autoridades do Império Romano. A igreja foi alvo de maiores perseguições naquele período, no governo de Nero, de 64 até Diocleciano, em 305. Então, de 64 a 305, foi só perseguição. Nero, ocorreu o grande incêndio que destruiu grande parte da cidade de Roma. Na época, a capital do Império Romano, o povo suspeitava que o próprio Nero tivesse feito isso. No entanto, para desviar as atenções voltadas contra ele, ele acusou os cristãos de haverem provocado. Por isso foram punidos duramente, milhares deles foram mortos de maneira mais cruel. Mas a época de Nero foi 64, 96 foi Domiciano, esse imperador foi o autor de uma das maiores perseguições aos cristãos. Perseguiu-os e matou a muitos deles, sob a acusação de que era ateu, por se recusarem a participar do culto ao imperador. Essa perseguição foi breve, mas porém violenta. Ela foi uma perseguição que não durou muito, mas foi uma grande violência que houve naquela perseguição. Mas de 98 a 117 foi Trajano, o imperador. Foi um dos melhores imperadores, mantendo o cristianismo como a religião ilegal. A igreja era tida como uma sociedade secreta, o que as leis imperiais proibiam. Não molestava os cristãos, porém, quando era acusado, sofria sérios castigos. Mas veio o governo de Plínio, enviado pelo imperador da Ásia Menor, para castigar os cristãos que se recusassem a abjurar de fé em Cristo. Escreveu o imperador Trajano, eles afirmaram que o seu crime e o seu erro sumisse nisto. Costumava reunir-se num dia estabelecido antes de raiar o dia e cantava e cantava um hino a Cristo como a um Deus, e obrigava-se a não roubar nem adulterar, nunca faltar a palavra. Mas veio Adriano, 117 a 138 depois de Cristo, perseguiu os cristãos, mas com moderação de brandura. Entretanto,
A igreja de Roma e muitos outros cristãos sofreram martírio. Apesar das perseguições neste tempo, o cristianismo alcançou a marcante progresso em número de membros e riqueza. E foram muito influentes na sociedade. Mas veio o governo de 138 a 161, Antônio o Pio. Este imperador, de certo modo, favoreceu o cristianismo, mas sentiu que devia manter a lei que tratava de ilegalidade, de um culto que não reconhecia o valor dos deuses do império. Houve, contudo, nesse período, muito mártir, os quais o de Policarpo, discípulo do apóstolo João, um dos famosos pais da igreja. Mas veio o governo de Marcos Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo. Como fez Adriano, considerava a manutenção da religião oficial do império uma necessidade política, mas no ponto foi diferente. Estimulou a perseguição aos cristãos, foi cruel e bárbaro, o mais sanguinário depois de Nero. Milhares de cristãos decapitados e lançados às feras. Mas veio em 193 a 211 o sétimo Severo, o imperador. Foi muito pesado a perseguição pela igreja durante este governo. Os cristãos do Egito e do norte da África foram os que mais sofreram. Em Alexandria, muitos mártires eram diariamente queimados, crucificados e degolados, entre os quais Leonilda, pai de Orígenes. Mas veio Máximo. Nesse período, muitos destacados líderes cristãos morreram. Só escapou um, porque escondeu-se em tempo. Veio Décio. Esse imperador decidiu resolutamente destruir o cristianismo. Sua perseguição estendeu-se por todo o império e foi muito violento. Multidões pereceram sob a mais cruel tortura em Roma. Mas veio Valeriano, 284 a 260 depois de Cristo. Revelou-se mais severo que Décio. Nesse tempo, muitos líderes cristãos ilustres foram executados, muitos deles. Aí veio Diocleciano, 284 a 305. Sob esse governo, aconteceu a última perseguição imperial e a mais severa de todas. Estendeu-se por todo o império durante 10 anos. Os cristãos caçados como feras pelas cavernas e florestas, queimados e lançados às feras, mortos por método mais cruel. Foi o esforço diabólico determinado a abolir o cristianismo. Então veja o quanto os cristãos sofreram e foram mortos no passado. Mas para que o áudio não venha ficar muito grande, eu vou cortar ele aqui, vou continuar em outro áudio, aonde eu vou colocar a morte dos discípulos e de que eles morreram. Então, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho no nome de Jesus.
Louvado, exaltado seja o nome do Senhor.